Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Apresentado o pedido de CPI na Câmara para investigar a concessão do esgoto e aprovado o projeto de lei de combate a pichações na cidade. Manifestações e passeata pelas ruas centrais marcam o dia de greve geral em Blumenau. 6 projetos de lei e uma emenda passam pelas comissões de Educação e Transportes. Sessão solene faz homenagens a personalidades de Blumenau. Hoje é sexta-feira, 28 de abril de 2017. O TVL Notícias está começando. Foi encaminhado para a sanção do prefeito o projeto de lei de autoria do vereador Ricardo Alba, que altera a legislação sobre remoção de veículos abandonados nas ruas. Pela proposta, também seria considerado abandonado o veículo apreendido pelas polícias civil ou militar, com ou sem ordem judicial, que esteja depositado na rua por mais de 30 dias. Outro projeto de lei aprovado pela Câmara, que agora segue para a sanção do prefeito, declara de utilidade pública a Associação Recreativa, Desportiva e Cultural Planeta Péia. Veja como foram os trabalhos nas comissões permanentes aqui da Câmara. Nas reuniões realizadas na tarde desta quinta-feira, as comissões de Educação e Transportes analisaram 6 propostas de lei e a emenda 2 ao projeto que proíbe o trote universitário nos logradouros públicos do município de Blumenau. A emenda e 5 proposições receberam parecer favorável. Destaque para o projeto de decreto legislativo que institui a Comenda Municipal do Mérito Telmo Gonçalves Duarte, em defesa da vida no município. Todos aqueles que já passaram por alguma situação difícil, particularmente o município de Blumenau, em função da sua geografia, do seu clima, enfim, eventualmente está passando por situações difíceis, de calamidade, e o Telmo, como servidor da Defesa Civil, foi um servidor exemplar, sempre muito dedicado, então sem dúvida nenhuma, muita justiça com relação a essa comenda que foi criada, que na verdade está sendo analisada e tramitando aqui na casa, mas justamente para homenagear aquelas pessoas, aquelas pessoas anônimas que no momento difícil, no momento de catástrofe também se superam, ajudam o próximo, enfim, e se envolvem de forma extremamente significativa nesses momentos difíceis que eventualmente o município de Blumenau passa. Então, sem dúvida nenhuma, uma homenagem muito justa ao Telmo, saudoso Telmo, que trabalhou nas fileiras da Defesa Civil aqui de Blumenau de forma bastante intensa e muito comprometida. O vice-presidente da comissão, vereador Gilson de Souza, pediu vistas ao projeto que cria o programa Empresa Amiga da Escola. Eu, como educador, não poderia deixar de participar dessa construção, E conversei já com o vereador Ricardo Alba, acho a ideia fantástica, mas eu gostaria de dar uma olhada até para ver o que eu posso contribuir também, Então eu não tive o tempo necessário para analisar o projeto, para ler, até porque é um projeto fantástico que vai realmente fazer com que as empresas possam estar mais... Na verdade, ele vai apenas regularizar o que as empresas já fazem de forma informal, que é trabalhar e ajudar as escolas, mas eu precisava realmente dar uma olhada para ver o que eu posso contribuir ou não, ou o que tem que ser mudado, ou o que pode ser discutido também. Então precisaria desse tempo mais para discutir esse projeto, para dar uma olhadinha e para depois realmente poder falar com o vereador e fazer essa discussão. A Comissão de Transportes, Informática, Obras Públicas e Assistência Social analisou 6 propostas de lei. Todas receberam parecer favorável. A convite dos vereadores, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano participaram da reunião. Tivemos a oportunidade de apresentar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, suas diversas diretorias, os principais projetos de cada área, aquilo que nós pretendemos aí para os próximos meses, como política relacionada à agilização dos processos de análise de projetos, política de mobilidade, política relacionada à elaboração de projetos de áreas de lazer e assim por diante. Fizemos alguns questionamentos, o tempo obviamente foi curto, ele fez algumas explanações, falou sobre alguns projetos aí de médio e longo prazo que estão previstos aí para a cidade, e a gente espera aí que ele que assumiu agora, inclusive como um cargo técnico, é interessante destacar, porque nessa área realmente é importante que seja um cargo técnico, que ele tenha êxito aí nesse segundo mandato do prefeito Napoleão aí, juntamente com a sua equipe, e possa realmente fazer deslanchar. Eu fiz alguns questionamentos relacionados às ruas de placa amarela, a questão de viabilizar, de ver a possibilidade de desburocratizar a burocracia junto a essa secretaria e entre outros questionamentos que fizemos aí.
E hoje, sexta-feira, é dia de paralisação de trabalhadores em todo o país. Nós vamos saber agora como é que está a situação aqui em Blumenau. Quem traz as informações é o repórter Marcos Roberto Jana. Exato, meu caro Rodrigo Vieira. A greve geral está ocorrendo em todo o país. E aqui na cidade de Blumenau não é diferente. As manifestações estão ocorrendo em alguns pontos isolados, mas a principal manifestação é aqui, de frente ao Teatro Carlos Gomes, onde os trabalhadores estão reunidos para discutir a reforma trabalhista e da Previdência. Alguns serviços estão prejudicados aqui na cidade de Blumenau, como é o caso da área da saúde, onde a Secretaria divulgou que das 66 unidades de saúde, mais da metade estão fechadas, ou seja, 40. 3 estão funcionando parcialmente e 24 atendendo normalmente. E os AGs estão atendendo também normalmente no dia de hoje. Na área da educação, das 50 escolas do ensino fundamental, 12 estão com atendimento normal, 8 com atendimento parcial e 30 estão fechadas. Já na área da educação infantil, as creches dos 78 centros, 8 terão atendimento normal, 13 atenderão parcialmente, enquanto outras 57 estão fechadas. Agora pela manhã ocorreu uma passeata nas principais ruas do centro da cidade. E agora à tarde, às 15 horas, essa passeata deverá ocorrer novamente aqui na cidade e se dará por encerrada a manifestação em Blumenau. Lembrando que os ônibus do transporte coletivo também estão parados no dia de hoje e voltam a funcionar somente na primeira hora de sábado. Eram essas as informações de momento. Voltamos ao estúdio. É com você, Rodrigo Vieira. Veja depois do intervalo. Apresentado o pedido de CPI na Câmara para investigar a concessão do esgoto e aprovado o projeto de lei de combate a pichações na cidade. Sessão solene faz homenagens a personalidades de Blumenau. Instante só, nós já voltamos. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta. Agora é lei aqui na cidade o projeto de autoria do vereador Ito, que cria o programa de humanização de assistência e atendimento hospitalar, chamado de Projeto Borboleta. A proposta prevê uma série de medidas que os hospitais devem tomar, como a instalação de poltronas com leito para acompanhantes, biblioteca e brinquedoteca e acesso gratuito à internet. O projeto foi aprovado pela Câmara e agora, então, a lei foi sancionada pelo prefeito. Câmara presta homenagem a entidades, empresas e personalidades. Na noite da última quinta-feira, o plenário da Câmara de Vereadores foi palco de 7 homenagens para entidades e personalidades que têm contribuído para o engrandecimento da cidade. Os vereadores Bruno Cunha, juntamente com Gilson de Souza, entregaram moção de louvor a Priscila Francisca Krieger pela idealização do Março Roxo em Blumenau. Bruno Cunha e Silvio Zimmermann também prestaram homenagem ao Clube de Xadrez de Blumenau pelos 100 anos de história. Outra moção de louvor foi entregue pelo vereador Adriano Pereira ao primeiro-tenente de bombeiro militar Renan César pelo trabalho dedicado em orientar a população e salvar vidas. Para mim foi uma grande honra, uma satisfação enorme, até uma certa surpresa quando eu recebi o convite, né? Porque diante de todo esse transcorrer da minha carreira, que são até mais de 10 anos, são quase 12 já na verdade, né? Nós muito poucos temos esse certo envolvimento direto
projeto com a Câmara de Vereadores, em função da nossa parte operativa mesmo, como tenente, sargento do Exército, né? E hoje poder estar aqui recebendo essa homenagem diante de um trabalho que nós desenvolvemos em todos esses 10 anos é uma surpresa, uma honra, né? Em virtude de estar colaborando diariamente com a nossa sociedade, né? Tanto desde 2008 aqui, passando por algumas catástrofes, inclusive em Blumenau, e agora, né, colaborando diariamente, né, para a sociedade blumenauense, em específico aqui em Blumenau. O vereador Zeca Bombeiro foi autor da moção de louvor da estamparia Enelda pelos anos de dedicação ao trabalho e ao cuidado com o meio ambiente e que, com mais de 30 funcionários, ajuda no desenvolvimento da cidade. É uma estamparia montada por família. É a família que toca, depois do falecimento da dona Enelda, a família, os filhos, os genros, os cunhados vêm tocando a estamparia com maior sucesso e é uma das primeiras estamparias a ter a lei ambiental em todos os aspectos. Nos aspectos da água, nos aspectos do resíduo, da tinturaria, da tinta, inclusive até com especificação nota 10. Então, por esse motivo, eu venho aqui pela Câmara de Vereadores dar uma moção e também dizer para a Estamparia Enelda que nós também estamos olhando, fiscalizando e vendo também um bom trabalho dela. A Almad Blue foi homenageada de duas formas pelo presidente do Legislativo. Primeiro, pelos seus 45 anos de fundação e depois pelos seus 15 anos do coral que ensina jovens e encanta a todos. A Almad Blue é a união da mocidade das Assembleias de Deus de Blumenau, das igrejas Assembleias de Deus de Blumenau. Tive o prazer, ainda quando jovem, com 17 anos, eu sou jovem ainda, é claro, mas com 17 anos eu tive o prazer de liderar esse grupo de jovens que tem como primícia evangelizar as pessoas através do louvor, através do talento que cada um que é vocacionado por Deus, e todos acreditam ter, levar às pessoas o amor de Deus, a palavra de Deus, atender o ser humano na sua integralidade, tanto no aspecto físico como emocional e também o espiritual. Nós somos um coral que faz parte de um grupo de jovens que tem mais ou menos 2.000 jovens aqui em Blumenau, e esse coral, que são mais ou menos 200, 250 pessoas, representa esse grande grupo. Convido a todos para conhecer o coral, né? Vocês podem conhecer virtualmente e também localmente. Nós estamos sempre ali no Templo Central da Assembleia de Deus, na Rua São Paulo 890, é ali que nós nos apresentamos, e o coral também está na internet. O Almad Blue é só você procurar e você vai encontrar vários vídeos de muitos anos já que nós cantamos, e você vai encontrar a história também do coral. O vereador Jans Mantel foi autor da moção de louvor à Rádio Clube de Blumenau pelos seus 85 anos de fundação. Nós recebemos isso com muita alegria, com muita satisfação, e é um reconhecimento que o nosso trabalho é bem feito, que a gente atinge os nossos objetivos e só nos enriquece, ainda mais vindo da Casa Legislativa de Blumenau. É um reconhecimento que muito nos orgulha e que traz um carinho, traz uma alegria e uma satisfação enorme a toda a equipe da rádio. Agora você confere os destaques da sessão ordinária aqui da Câmara. A sessão desta quinta-feira começou com a tribuna livre. Uma das participações foi a do secretário de Regularização Fundiária e Habitação, que, com a presença de moradores de algumas ruas que precisam ser regularizadas, falou sobre os trabalhos desenvolvidos pela secretaria. Nós já diagnosticamos uma série, dezenas de ruas que já estão com processo de engenharia em andamento para que a gente possa dar um encaminhamento da regularização dessas ruas. E existem outras ruas que já estão nesses 7 projetos de regularização fundiária dentro de loteamentos e que também vão acabar sendo regularizadas mais numa gleba inteira. Nas falas dos vereadores, 2 assuntos tiveram maior repercussão. Um deles é a paralisação de trabalhadores de alguns segmentos na chamada greve geral, organizada por sindicatos trabalhistas em todo o país, que acontece nesta sexta. O outro tema foi o pedido de CPI, que pretende apurar a concessão do esgoto na cidade. Durante a sessão, o vereador Jovino Cardoso protocolou o pedido junto à mesa diretora, com a assinatura dos 15 parlamentares. Agora o documento foi encaminhado para o parecer da Procuradoria da Câmara. Os vereadores Alexandre Caminha e Ricardo Alba estão entre os parlamentares que, na tribuna, comentaram sobre a CPI. Como Blumenau foi envolvida nas colaborações realizadas aí no processo da Lava Jato, eu acredito que a CPI será de grande valia e ela expressa mais do que uma investigação.
parlamentar. Ela expressa aí o desejo do blumenauense que quer ver aí muitas situações passadas a limpo, de forma a descobrir a verdade, de forma a curar as feridas políticas dos últimos anos. Assinei sim a CPI sem nenhum tipo, sem titubear, uma vez que fui um dos 4 primeiros a assinar essa CPI, e eu tenho certeza que ela deva cumprir o seu papel, ou seja, de fiscalizar. O que afirmei e reafirmo aqui é que ela não seja politiqueira e que ela não seja tendenciosa, porque se ela for politiqueira ou tendenciosa, certamente eu seria o primeiro a fazer com que essa CPI seja rasgada, para que a gente possa efetivamente fiscalizar o que é de direito. E é isso que a população quer e é isso que esse vereador deseja. Já o vereador Silvio Zimmermann usou a tribuna para destacar, entre outros assuntos, a reforma trabalhista aprovada pela Câmara dos Deputados. Eu acho que a reforma trabalhista mostra um pouco de lucidez do Congresso Nacional em flexibilizar as relações trabalhistas e permitir que o Brasil volte a crescer, empregando mais gente e deixando mais flexível essa consolidação das leis trabalhistas de um período diferente do Brasil, de um período da década de 40, onde havia um outro entendimento das relações trabalhistas. Nas votações, os vereadores aprovaram o projeto de autoria do vereador Ito, que adequa uma lei de 2000 sobre agências bancárias e inclui no texto também as cooperativas de crédito. Uma das exigências, por exemplo, é de que as agências tenham acomodações que permitam os usuários aguardarem sentados. Outro projeto de lei aprovado pela Câmara é de autoria do presidente e pretende triplicar o valor da multa pelo ato de pichação. Na lei atual, o valor da multa pode variar entre 2 e 5 salários mínimos. A proposta ainda prevê multa também para comércios que não identificarem os compradores de tintas. É muito importante porque visa a limpeza da nossa cidade, o bem-estar da nossa cidade. Eu fico muito triste quando passo pelo centro, quando passo pelos bairros, enfim, eu vejo um prédio público ou privado que está sendo administrado, está sendo cuidado pelo proprietário, quer seja o poder público ou a iniciativa privada. E, infelizmente, as pessoas vão lá, às vezes, esses pichadores, e sujam, gastam uma lata de tinta sujando a fachada do prédio, um portão, um muro. Isso é inadmissível. Então, nós precisamos ser mais contundentes nas multas, porque tem gente que somente quando é multado, quando mexe no bolso, é que toma consciência. E chegou a hora de saber o que tem na agenda deste final de semana. Confira. Dona Cabra e seus cabritinhos e o lobo vivem em uma reserva florestal. E apesar das diferenças, eles podem se unir para salvar a floresta. O espetáculo será apresentado neste sábado, às 16 horas, no Teatro Carlos Gomes. A indicação é livre e a compra de ingressos pode ser feita na bilheteria do teatro. E no feriado, a programação do dia 1º de maio inicia às 10 horas e segue até às 18 horas no setor 2 da Vila Germânica. A Festa do Trabalhador oferece serviços gratuitos à comunidade. Serão mais de 70 espaços utilizados por 24 entidades da cidade, que disponibilizarão serviços de saúde, educação e beleza. Mais informações no site da Prefeitura. E também nesta segunda-feira, feriado, o Mausoléu Dr. Blumenau funcionará normalmente das 10 às 16 horas. Já o Parque São Francisco de Assis estará funcionando nesta segunda-feira em horário de feriado, das 8 ao meio-dia e das 13 às 16 horas. E o Campeonato Catarinense de Beisebol é a atração do Dia do Trabalhador. Dia 1º de maio acontece a segunda etapa do campeonato no estádio Guilherme Jensen, o campo do Atlético Itaupava. Blumenau registrou nesta sexta-feira a menor temperatura do ano até agora, com 9 graus e 3 décimos, devido a uma intensa massa de ar frio e seco, que avançou aqui por Santa Catarina. Agora, no período da tarde, o tempo continua firme, não há expectativa de chuva e a temperatura já fica mais amena, em torno aí dos 24. Lembrando que mais entre o final da tarde, principalmente à noite, devido a pouca cobertura de nuvens, a temperatura entra em declínio e o frio aumenta principalmente no período da noite.
E para o final de semana, então, o tempo continua firme, não há expectativa de chuva, mínimas ainda baixas nas primeiras horas das manhãs, em torno aí de 9 graus e máximas amenas na casa até mesmo dos 25 graus aqui para Blumenau. Com a previsão do tempo direto do Alerta Blue, Gustavo Ferrari. Acompanhe no próximo domingo aqui na TVL a edição inédita do Fala Vereador e a entrevista com o presidente da Câmara, o vereador Marcos da Rosa. É domingo, 9h30 da noite, aqui na TVL. Final de semana você pode acompanhar também o resumo da semana, com tudo sobre a semana aqui na Câmara. Para mais notícias, acesse câmarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. TVL Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, excelente final de semana, bom feriado na segunda-feira e até a nossa próxima edição.